tá? Saiu. Fala, minha família do YouTube americano, chegando para você para mais um vídeo aqui no nosso canal. Quem fala para vocês é o vosso boy Kenneth Gaspar Zadi e... Britânico Bieber Scofield. Hoje temos aqui uma convidada muito especial, Adriana Teixeira. Ela é especialista, é doutora, é licenciada. Eu não sei, mas ela é quem vai dar mais detalhes a respeito dela mesmo. Vamos estar aqui numa boa conversa em poucos minutos. Vamos aqui abordar inúmeras coisas relacionadas à saúde. Não é isso, Britânico? É, exatamente. Quando você ouve essa introdução do Kennedy do Júnior, você sabe que o Dinastia Podcast está no ar. E como sempre, você é o nosso convidado especial e queremos desde já agradecer os 100 inscritos do canal. Hoje, como sempre, vos trazemos um tema interessantíssimo que é de preocupação de todos os angolanos. Hoje com vocês nós temos a... Adriana Teixeira. Vamos falar Te dos chamam, te corações. conhecem mais como quem? Adri, né? Adriana. Te conhecem mais como Adriana. Adriana. Sim, Adriana. Adriana. Adriana, é assim... Na verdade, quando a gente pensou em te chamar, são questões que estão ligadas ao coração. Ok. Então, quer dizer, tipo, né, as pessoas às vezes têm uma ideia muito errada sobre questões que estão ligadas ao coração. Por exemplo, né, eu quando tinha meus 17 anos, eu conversava com alguém, eu disse, olha, eu tenho muito problema, eu me apaixono com muita facilidade. Ok. E eu pensava que também está ligado a questões tipo, relacionadas ao coração, mas dizem que ama no coração e a mente, isso é verdade? É verdade. Questões ligadas a sentimentos, normalmente podemos ligar isso ao sistema nervoso. Porque temos conhecimento que o sistema nervoso ele forma a rede de comunicação do nosso corpo. Okay. Então é nele é controlado as nossas emoções, os nossos, como é que eu posso dizer, pensamentos, movimentos e tudo mais. A nossa comunicação com o meio ambiente, a maneira como nós respondemos aos estímulos, tudo isso acontece devido ao sistema nervoso. É uma das funções do sistema nervoso. Então por que, né, quando feriram um soldado ou foi traído, uma coisa assim, dói-lhe tanto o coração? É a maneira como ele responde aos estímulos. A coisa que, quer dizer, que o coração lhe ajuda a sofrer? Alguma coisa assim? Não, o coração não vai lhe ajudar a sofrer. Como é que eu posso explicar? Nós temos conhecimento que o sistema nervoso central, ou sistema neural, ele é responsável, né, pelas atividades voluntárias e involuntárias do indivíduo. Ok. Quando estamos a falar de voluntária, estamos a falar de falar, andar, correr. Involuntária, estamos a falar de batimentos cardíacos, a digestão e os nossos movimentos respiratórios. Porque é bem verdade que quando a gente vai dormir, a gente continua a respirar. Ok, Há pessoas que antes de dormir comem, vão para a cama, mas acordam sentindo assim mais leve. A digestão, batimentos cardíacos são movimentos irregulares que nós não conseguimos controlar. Tudo isso é controlado pelo sistema nervoso. então não tem tipo, não está tipo ligado diretamente já com o coração, tipo, né, que o coração é quem fala lá, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, o coração também corresponde naquele momento aos estímulos. Normalmente, quando acontece esse tipo de situação, podemos estar ligados à ansiedade, né? Quando há mágoa, ansiedade, depressão, que muitas das vezes é derivado por vários fatores, né? Que é o que acabaste de citar, quando magoou um soldado, desculpa, acontece isso. Porque né, são questões que às vezes nos deixam um pouquinho né, preocupado, né? Principalmente coisa que está ligado ao coração. E tem uma coisa, acho que essa é uma sugestão que deixou um inscrito aqui no nosso canal. Sim. Né? Porque nós falamos que iremos trazer aqui alguém que entende essa coisa aí do coração. Ele gostaria de saber se, né, quais são os alimentos que são assim muito, com um número muito acentuado de colesterol, porque dizem que o colesterol faz mal ao coração, né? Olha, faz muito mal. E antes de eu começar a fazer uma introdução daquilo que vai ser, eu gostaria de falar um bocadinho sobre a área e posteriormente entrar. Não, à vontade, tá esteja à Adriana, não é que eu sou do teu. Ok, obrigada. Bem, como já foi dito aqui, eu sou técnica superior de cardiopneumologia. Bem, eu sou TDT, técnica de diagnóstico e terapêutica. Ok. A área de cardiopneumologia é uma área da saúde especializada que tem atuação em diversas áreas, mas também tem as suas áreas específicas, que é a pneumologia, cardiologia e também cirurgias cardiotoráxicas. Não que ela não atue em outras áreas, mas tem as suas áreas específicas. A cardiologia, ela dedica-se, ou a cardiopneumologia,
ela dedica-se no estudo anatomomorfofuncional. Anatômico porque ela estuda ou vai estudar, né, a estrutura organizacional dos seres vivos, e morfofuncional porque ele vai estudar a maneira como esse sistema ou esses órgãos se desenvolvem, o funcionamento desses mesmos sistemas, basta fazer o estudo dos tecidos e também a maneira como as células se desenvolvem. E normalmente os cardiopneumologistas são técnicos dotados de conhecimento para poderem intervir de maneira ativa, né, no tratamento, diagnóstico e na interpretação de diversos exames que serão realizados por nós, como técnicos de cardiopneumologia. Okay. Bem, fazer uma lista de como é que eu posso dizer, de alimentos que contêm muito colesterol. Bem, como é que eu posso explicar? Alguns dos alimentos, né, como é que eu posso dizer? A maneira como nós cozinhamos, acredito que está na base da maneira como nós cozinhamos, porque a maneira como é feita as nossas refeições. Porque é bem verdade que o peixe, ou melhor, carnes vermelhas e carnes brancas são muito importantes, não só os alimentos em si, são muito importantes, né, no funcionamento daquilo que é o nosso corpo, porque a gente precisa de nutrientes. E o nutriente que nós não encontramos no peixe podemos encontrar na carne, o que nós não encontramos no frango vamos encontrar assim sucessivamente. Então, acredito que está na maneira como nós cozinhamos. Mas existem sim alguns alimentos que não são muito recomendados. Por exemplo, para pessoas que têm problemas, né, cardiovasculares, é recomendado que a alimentação que eles tiverem que fazer não seja utilizado muito óleo. É de preferência usarem o azeite. Ok. Não, o azeite também não é óleo. O azeite também é óleo, mas não tem o mesmo nível de colesterol que nós encontramos nos nossos óleos. É mais baixo, Quer dizer, né, vamos supor, tipo, né, numa taxa, né, de 0 a 10, por exemplo, né, qual é o óleo que seria tipo recomendável isento de colesterol? Um óleo que seria assim... Isento de colesterol? Sim, não tem mesmo nenhum nível de colesterol. Porque eu estava a ver alguém, disse que se nós pegássemos, né, tipo, o frango e fritássemos com o azeite de oliva, né, que é esse chamado azeite de oliva, não tem problema nenhum. Não tem. Oh. Então ele é zero de colesterol? Não tenho conhecimento dessa parte, sendo sincera, não tenho conhecimento dessa parte. Não tenho conhecimento, mas existem alguns óleos que são recomendados, que nem o óleo de soja e o óleo que é extraído de maneira natural, como o Nelo acabou de dizer aqui, dos próprios alimentos, o óleo que é extraído do próprio frango. Existem pessoas que fritam determinadas coisas com óleo que é extraído da muamba, da jinguba. A jinguba também contém. Existem pessoas que utilizam isso. Quer dizer, a percentagem é só pequena, né? Mas sim, também tem. A percentagem é pequena, mas também tem, porque o nosso corpo também necessita, Nelo. O nosso corpo necessita, sim. De óleo? Sim, necessita. De óleo, de colesterol, né? Não, o nosso corpo necessita porque no nosso organismo existem gorduras saturadas e gorduras insaturadas. Existem gorduras necessárias e gorduras que a gente não precisa. Quais são as necessárias? Por exemplo, quando necessárias? dizem que devemos eliminar, né, existem algumas doenças que é necessário eliminar. Por exemplo, diabetes, é necessário que haja redução, né, do uso de carboidratos. Ok. A carboidrato é açúcar, você não sabia? Sim, carboidratos vamos encontrar açúcar, arroz e muito mais. Existem pessoas que são eliminados isso da dieta. Mas o corpo precisa dessa gordura, porque normalmente essa gordura e o açúcar que nós consumimos é que dão energia às células do nosso corpo. Mas temos o caso da diabetes. A diabetes é uma doença que ela não é causada porque nós consumimos muito açúcar diariamente, não. Não é? Então estamos enganados. A ideia que nos passaram, sim, eu também que pensava nos a mesma colocam coisa. na mente é essa. Eu também pensava a mesma coisa. A diabetes normalmente ela é causada devido à produção inadequada da insulina. Insulina, e o que é que causa um essa hormônio... produção inadequada da insulina? Existem vários fatores que podem causar isso, né? Normalmente, podemos dizer, quando estamos a falar de fatores de risco, estamos a falar de fatores que predispõem, né, o aparecimento ou surgimento de outras doenças. No caso da diabetes, podemos encontrar que, normalmente, as mulheres estão propensas a contrair, sim, senhor, o diabetes após a menopausa. Por quê? Porque as mulheres, elas contêm hormônios de defesa, que nos defendem de muitas doenças, por isso é que mais à frente podemos ver que a maioria das doenças cardiovasculares e não só tem afetado mais os homens. Ok. Sim. Porque eles têm menos mecanismos de defesa?
Não que tenham menos mecanismo de defesa, mas em relação às mulheres, eles contêm poucos hormônios de defesa e estão predispostos a maior aparecimento ou surgimento de doenças. Como eu estava a dizer, exemplo de pessoas com diabetes, né? Para não perder o foco, a diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou inadequada da insulina. A insulina é um hormônio que é produzido pelo pâncreas. Vamos dar aqui um exemplo. O consumo de um rebuçado, ou quando chamamos um chocolate, isso faz com que, ou aumenta, né, o nível de glicemia no nosso açúcar, estimulando assim as células pancreáticas. Quando essas células pancreáticas são, como é que eu posso dizer, estimuladas, elas respondem produzindo a insulina. A insulina no interior das suas células, ela precisa deste açúcar, ela precisa dessa gordura, porque é essa gordura quem dá energia para as células. Por isso é que dizem que normalmente consumir uma barra de chocolate por dia faz muito bem. Por quê? Porque, como é que eu posso dizer, aumenta, né? Ou dá ânimo para as pessoas e não só energia, porque essas células precisam do açúcar. Mesmo pessoas com diabetes, é recomendado um rebuçado por dia, porque o nosso organismo precisa mas desse já tem açúcar. diabetes? Não dizem Já que o tem diabetes... mas o diabetes ele é causado pela falta desse hormônio. Que está no rebuçado? Rebuçado não tem carboidratos? Não. Esse hormônio, o rebuçado não tem carboidrato, o Tem. açúcar faz parte do Então, alguém que é carboidrato. diabético não tem que se abster disso? Não na sua totalidade, porque é o que eu estou a dizer, o organismo precisa de energia. Onde é que o organismo vai tirar energia? É verdade, o açúcar dá uma energia. Mas ele é recomendado a se afastar de doces? É recomendado a se afastar do uso, tudo por excesso faz mal. Eu tenho um exemplo, a minha mãe é diabética, ou tem princípio de diabetes, e ele é recomendado a chupar um rebuçado por dia. Qual é a diferença entre diabético e princípio de diabetes, né? Uma pessoa diabética, né? Podemos dizer, uma pessoa diabética é aquela pessoa que já não produz. O princípio de diabetes é quando começa a acontecer, então, o pouco fornecimento da insulina. Quando a insulina é fornecida de maneira inadequada. É considerada que a pessoa já tem o diabetes, quando assim o pâncreas vai deixando de produzir totalmente a insulina. Nos dois casos, qual é o que tem cura? Olha, é mais fácil prevenir no princípio. Mas é verdade mesmo que dizem que quando você tem diabetes, o teu xixi sai doce. Não, sai. Doce? Sai. Porque é assim, uma das funções dos rins é filtrar o sangue, né, e a formação de urina. Normalmente, esse açúcar, quando não é regulado por esse hormônio, a insulina, normalmente o nosso sangue torna-se mais espesso devido à quantidade de glicemia no sangue. E O que é isso? Glicemia é o açúcar, quantidade de açúcar no sangue. E Certo. esse sangue vai ser filtrado pelos rins. Quer dizer que quando o xixi está a sair doce, quer dizer que os rins já não estão fazendo mais nada mesmo aí. Não, quer Então, dizer que os rins filtrar? conseguem filtrar a urina, ou melhor, filtrar o sangue e fazer a formação da urina. Por isso é que alguns dos exames para o diabetes recomenda-se também a recolha da urina. Ok. Então, voltando. Isso são métodos que utilizavam antigamente nos nossos pais. Mija aqui, se aparecer muitas formigas. Sim, porque eu vi uma cena dessa também. Fica um Acontece, doce. sim. Aquilo era no tempo que a medicina aqui em Angola ainda não estava um pouco a tentar ser avançada, como ainda não é avançada, está a tentar, né? Ou já é avançada, no teu caso? Olha, no meu caso, sendo sincera, eu acho que nós estamos em fase ainda de desenvolvimento. Ainda não chegamos a... Não, ainda não. Acho que Ainda aqui em Angola já conseguem diagnosticar que eu ou o Kennedy, pelo nível de saúde alimentar, né? Da nossa comida, do que nós comemos. Daqui a pouco vamos desencadear uma diabetes, que já conseguem dar conta? Já conseguem, é Tipo, possível. da maneira que estás a fazer, De maneira a normal. comer os teus alimentos, você pode ter diabetes. Já conseguem fazer esse diagnóstico? Já. Com, tipo, 5 anos de antecedência? Para mim, já se prevenir, já? Já conseguem, até porque normalmente aconselha-se a fazer consultas de rotina. Só que nós aqui, muitas das vezes, não é falta de hábito, é que, como é que eu posso dizer, os nossos serviços de saúde, algumas vezes chegam a desejar fazer consultas de rotina aqui, fica um bocadinho complicado para nós que utilizamos os hospitais públicos. Por quê? Por quê? Porque normalmente aqui nós trabalhamos por prioridades. Né? Porque tu vais fazer uma consulta de rotina
É normal, tu podes chegar lá e fazer uma consulta de rotina. Mas é bem visto que vais encontrar lá pessoas com outros casos. Então, normalmente o atendimento é feito de acordo à prioridade. Normalmente o atendimento é feito de acordo à prioridade. Não que não se encontra, faz-se, mas algumas vezes é um pouco difícil. Normalmente nos centros tu não vais encontrar isso. Não, os centros é mesmo para fazer serviços básicos. Nos hospitais é possível que aconteça, mas com aquela dificuldade, porque eu tenho um caso, né, de um amigo que ele já vem a querer fazer esse tipo de consulta já há um bom tempo. Não conseguiu, mas nos últimos dias ele teve algumas alterações, como inflamação nos testículos. E foi para um hospital que eu não vou preferir não citar o nome. Também não quero fazer publicidade para eles. 30 dias. 30 dias. 30 dias. Então, Isso o camarada que é- está com inflamação no testículo, você vai lhe mandar mais aguardar 30 dias. Sim, Isso é tem para lhe que matar. aguardar. Isso não é para lhe matar já. Por isso é que eu digo que normalmente essas consultas de rotina é mais fácil tu teres acesso às clínicas do que os hospitais. Se até fazer controle depois que você fez a consulta é É difícil. complicado. Normalmente caso nos sério, centros né? tu podes ir, mas nos centros nós encontramos exames básicos. Um exame de diabetes podes encontrar muito bem. E exames de coração aqui fazem? Fazem. Qual é o nome? O nome fazem. que se dá assim? Eu quero fazer um exame de coração, o Kenneth. Ele vai falar o quê? Bem, normalmente o exame do coração é feito após uma avaliação médica. E existem alguns exames, temos o exame de ultrassonografia, temos o ECG, temos o mapa, temos testes ergométricos. Isso faz-se assim nos hospitais pequenos? Tipo, por exemplo, eu vou num... Nem todos os hospitais têm. Nem todos. Né? Não, Por nem exemplo, aqui em todos os Angola, hospitais têm. aqui em Luanda, quais são os hospitais que nós podemos encontrar exames de coração? Que vão ver a Exame saúde do do nosso coração. coração, olha, nós temos o cardial. Qual é? Aquele que era sanatório? Onde parou lá o sim, coisa? sim, nós Na temos grelha? o cardial. Temos o cardial aqui, que agora é um hospital. Agora não, é mesmo um hospital de especialidade, tratam doenças, não só do foro respiratório, mas doenças... Quem tem paludismo também pode ir lá? Ou Não. é doenças mais avançadas? Não, é mais Por isso questões. é que é um hospital especializado. Ah, é especializado. Sim, Isso quer é um dizer o hospital quê? especializado. Quando diz não, esse é um Quando hospital dizem que é especializado. um hospital especializado, estão a se referir a hospitais que tratam determinadas doenças. Não é tratado todo tipo de doença, é especializado. É mesmo só para doenças do sistema respiratório e cardiovascular. Dizem que é um Agora, hospital de ponta, é verdade? O hospital geral trata-se tudo, né, de maneira generalizada. Mas há especialidades que você não encontra num hospital geral. Ok. Então, aqui em Luanda, se eu quiser fazer uma consulta relacionada ao meu coração, ou vou no Dom Cardial, é assim, né? Sim, é Ou mesmo. no Hospital Geral. Sim. No Maria Pia não tem? Maria Pia. No Maria Pia, olha, não tenho conhecimento, mas acredito que não. Acho que nesse Não sei, Hospital do não Calumbo sei. tem. No Calumbo tem, no CETEP. Sim? Sim. E esse do 8.000 que está a Sim. fazer, que vai ser o Geral de Viana. Do 8.000 eu não tenho conhecimento, porque o do 8.000 ainda nem sequer está Yeah. organizado. Ainda não sim, está. ainda não tem terminou, razão. ainda não terminou, está Não quase a terminou, então não terminar. tenho informações dessa. Ok. Mas essa aqui é, né? Ultimamente, quer dizer, quando a gente era criança, era raro ver as pessoas tipo apanharem AVC. E hoje em dia está a ser comum até em crianças. Né? Isso também Não tem a só ver mais em com adulto. problema de coração. Tem a ver com problemas do coração. O que é que não será só. que está na base disso? O que está na base? Bem, primeiramente dizer que o AVC é uma doença, né, que é considerada... é uma doença que é causada por alterações que temos a nível do fluxo sanguíneo. É um distúrbio que acontece através da obstrução das artérias principais, né, que transportam nutrientes e oxigênio para o cérebro, e também é considerado quando há rompimento de uma dessas mesmas artérias. Dizer que o AVC, como é que eu posso dizer, está dividido em dois tipos, hemorrágico e o isquêmico. Qual é a diferença? Qual deles leva à morte e qual deles só faz as pessoas ficarem com o braço como fica? Os dois levam à morte. Levam? Quando não for tratado, os dois levam Levam? à morte, sim. Mas aquele que tem o maior índice de mortalidade é o AVC hemorrágico. Como é que Quando ele se há manifesta? rompimento da artéria de uma das artérias que transporta então o oxigênio e nutrientes para o cérebro, que leva o sangue. para Então o isso não tem a ver cérebro. com Uma o coração? paralisia. Diga? Não passa pelo coração? Tem a ver com o coração, sim, Sim, o senhora, coração é porque quem é o coração bombeia. quem bombeia o sangue para os determinados ok. sistemas do nosso corpo. Por isso é que existe a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. A circulação sistêmica é aquela que leva o sangue, como já disse, circulação sistêmica para todos os tecidos do corpo. E a pulmonar ela tira o sangue do coração para os pulmões para sofrer a troca gasosa.
Desculpa, a hematose, sim, a hematose. Que então a troca como é que eu posso dizer, do oxigênio e o gás carbônico. Nós captamos do ar que nós respiramos, né, o oxigênio E e liberamos liberamos o o dióxido dióxido de de carbono. carbono. É através disso. Então o coração tem sim senhora a ver, porque posso dar o caso do AVC isquêmico. O AVC isquêmico normalmente ele é causado pela trombose ou embolia. Embolia acontece quando um trombo originado de uma outra parte do corpo, Isso é né? muito para minha cabeça. Um trombo de uma outra parte do corpo imigra na corrente sanguínea e chega até as artérias que transportam o sangue para o cérebro, causando assim então uma obstrução. Aquela obstrução passa por três fases, né? Por três fases. Primeiro, é considerado, né? Primeiro, temos a isquemia, a hipóxia, sim, a isquemia, hipóxia e quando vai diminuindo a falta de oxigênio. Acontece o seguinte, quando há uma obstrução, a princípio, né? A obstrução normalmente vai ser formada por um coágulo ou trombo, que são placas de gordura que são soltas na corrente sanguínea, vai impedir a passagem do sangue para nutrir o cérebro. Então, quando acontece aquilo, vai passando por um processo. Por isso é que é uma doença lenta. Ela não é... A obstrução aconteceu agora e também paralisou agora. Não. Vai acontecendo... Antes de chegar na necrose cerebral, né, da área afetada, vai acontecendo primeiro a hipóxia. A hipóxia vai ser, então, como é que eu posso explicar? A diminuição do oxigênio na área afetada. E a isquemia vai ser então a diminuição, né? Quando dizem diminuição do fluxo sanguíneo, estamos a falar também da diminuição de nutrientes e oxigênio, porque o sangue, temos conhecimento que é o sangue quem leva esses mesmos oxigênios para ele. Então vai acontecendo uma isquemia. O sangue vai passar, mas de maneira, olha, não vai ser, o transporte não vai ser suficiente. Vai ser pouco transporte de sangue para aquela área e aquela área vai morrendo aos poucos. E quando chegamos já naquela fase em que o indivíduo teve a crise, estamos perante já ao AVC isquêmico, né? Porque é a morte dos tecidos, é a morte lenta dos tecidos. Após ter a necrose cerebral, é difícil conseguir a regeneração, porque tem-se dito que quanto maior complexidade o sistema tiver, menor é o nível de regeneração. Menor é as chances do sistema conseguir se regenerar. As células voltarem, como é que eu posso dizer, a regenerar-se mesmo. É difícil. Então, o AVC com maior índice de mortalidade é o AVC hemorrágico, porque o AVC hemorrágico normalmente ele demora muito para se manifestar. Se manifesta mais como por exemplo, dores de cabeças. Né, dores de cabeças muito fortes, principalmente quando vêm acompanhadas de vômitos e vêm de maneira súbita. Nós podemos confundir os sintomas, os sinais e sintomas do AVC com outra doença, podemos confundir com paludismo. Como assim? Como é que nós podemos confundir os sinais de sintomas do AVC com paludismo? Podemos confundir por quê? Porque os sinais de AVC, né, tanto de hemorrágico como isquêmico, uma coisa ou outra é que muda. Vamos encontrar então as dores de cabeça. Vamos encontrar as dores de cabeça, vamos encontrar os vômitos. Normalmente essas dores de cabeça são de maneira súbita. Vamos encontrar a paralisação. Vamos encontrar a paralisação dos membros, tanto inferiores como superiores. Vamos encontrar a dificuldade, né, da comunicação e da fala do indivíduo, a dormência tanto na face como nos membros. Vamos encontrar também, como é que eu posso dizer? Existem casos em que o paciente vai ter convulsões, isso no caso mesmo de AVCs, de AVC hemorrágico, o paciente vai ter a confusão mental também. Então, existem alguns sinais e sintomas que são idênticos ao do paludismo, como a dor de cabeça, vômitos, as dores musculares, porque aqui normalmente quando a gente tem uma dor muscular, associamos logo ao paludismo, porque temos conhecimento que o paludismo também traz a mesma coisa. E são sinais e sintomas que nós ignoramos no nosso dia a dia. Sentir uma fraqueza,
é normal, deve ser por causa da fome. Normalmente, esses sinais e sintomas, eles podem ser patológicos ou fisiológicos. Patológico, quando acontece, as dores de cabeça, elas normalmente podem vir por causa da fadiga, o cansaço. Nós realizamos muitas atividades diárias, então é normal que no final do dia apareça uma dor de cabeça, apareça um cansaço, é sinal de que o corpo precisa descansar, é muito normal, né? Mas existem sinais e sintomas que não devem ser ignorados. A paralisação dos membros por alguns minutos. Eu já ouvi casos de pessoas que disseram que, olha, eu acordei e não consegui me mover, fiquei estática na mesa ou na cama, não sei o que aconteceu. Olha, aquela hora a minha cara ficou assim, eu não conseguia nem virar. Então, são sinais e sintomas que nós ignoramos. E normalmente isso acontece nas crianças por quê? Nas crianças isso normalmente acontece devido à anemia falciforme, que é uma doença hereditária que ataca prioritariamente os glóbulos vermelhos. Pode acontecer também devido a cardiopatias congênitas, né, que é a má formação do coração. Podemos encontrar também que há crianças que têm o AVC devido à sepse. Como a sepse é a resposta inadequada do próprio organismo a tentar combater determinadas infecções. Existem crianças que, no seu período de desenvolvimento, contraem a meningite. Meningite é a infecção da membrana que protege o cérebro. A membrana que protege o cérebro é denominada meningite. Falando essa coisa de meningite, mas se, né, eu vi um relato de alguém que estava da flick, de repente caiu para um mau jeito no pescoço. Se ele chegou em casa não falou nada, aí o tempo foi passando, ficou tipo aproximadamente quase um mês. Okay. E aí depois aquilo lhe deu febre muito alta e depois os membros começaram a aprender. Sim. Depois falaram que é meningite. Mas isso é algo tipo que aconteceu agora, né? Foi desembocando durante um mês. O que é que fica na causa disso? Se é algo que aconteceu agora e sim. Okay. Foi alastrando. Porque é aquilo que ele teve aqui no pescoço, né? Depois começou a apertar os dentes, esticar os pés e tal, e mexendo aqui, fizeram. Só depois, nas últimas instâncias, ele falou, não, olha, ele tem meningite. Ok. Ou melhor, o traumatismo que ele teve, a queda que ele teve, é que levou até a meningite. Eu tenho conhecimento que a meningite é uma infecção. Okay. É uma infecção da membrana que protege o cérebro. Bem, é o que nós dissemos no princípio, que o sistema nervoso ele é responsável e representa a rede de comunicação do corpo. Do corpo, okay. Ele quem controla tudo, os nossos movimentos, a fala, tudo é controlado no sistema nervoso. Agora, ele caiu e teve a meningite, e normalmente a meningite, não que ela não acomete adultos, acomete, mas é mais em crianças. Okay. É mais em crianças, por quê? Como é que eu posso explicar? Normalmente, né, vamos falar aqui só um bocadinho sobre embriologia. A embriologia é uma subdivisão, né, da anatomia que estuda, ela encarrega-se então do estudo de alterações que acontecem no desenvolvimento do embrião. Nesse caso, ela vai estudar as alterações que vão acontecer no desenvolvimento desde o momento da concepção até o final dos 28 dias, que é chamado período embrionário. Embrionário, ok. Dentro da embriologia, ou dentro desse período em que o técnico, por isso é que é muito importante as mães, a partir do momento em que tu descobriste que estás grávida, vai à consulta, é muito importante fazer as consultas, porque dentro das consultas tu vais descobrir como é que está o desenvolvimento do feto, como é que está o desenvolvimento da criança. Não é possível que uma criança ou que uma mãe venha nascer o seu filho sem os membros formados e não tem conhecimento daquilo. Tem que fazer consultas através das ecografias que ela vai fazendo, ela vai assistindo o desenvolvimento da criança. E normalmente, aqui eu nem sei se posso dizer isso, né? Mas normalmente quando eles já detectam que há má formação destas crianças, normalmente eles sugerem às mães o aborto. É verdade. Isso é uma loucura de todas as formas. É verdade. Eles submetem as mães aos abortos. Não vou aqui citar nome de hospitais, mas eles sugerem, só sugerem. Sugerem, sim, senhora. As mães Você é a mãe que tem que decidir, né? Sim, eles são a favor de que a para evitar criança sofrimento, para evitar né? sofrimento, sim. Okay. Para evitar sofrimento. Agora, esta queda pode ter afetado a meninge, né? Que é a camada que protege
como é que eu posso dizer, o cérebro, pode ter afetado. Agora, a meningite é mesmo uma infecção. Pode ter afetado e causado a inflamação, e se calhar essa inflamação, né, porque normalmente essa inflamação, normalmente quando nós temos uma inflamação, dentro dessa inflamação podemos encontrar, como é que eu posso dizer, depende, né, esses edemas podemos encontrar substâncias aquosas, podemos encontrar pus, e se calhar isso é que depois, né, originou a meningite que ele teve. Porque é difícil, né? Não que não aconteça, é o que eu disse, acontece, mas a meningite é uma doença que afeta prioritariamente as crianças. Sim, pode ter caído, teve a inflamação da meninge, não fizeram os exames para prontos, né? Para poder ver quais são os danos que causou no cérebro. Originou uma inflamação, e essa inflamação pode-se dar o caso que tenha arrebentado e originou a infecção. Porque toda a inflamação, todo o processo inflamatório, né, é originado por uma infecção. Não importa qual a parte do corpo. A inflamação é originada por uma infecção. Olha, naquele momento estavas a falar sobre o sistema nervoso, me veio aqui uma questão que a gente fala muito, principalmente daquelas pessoas que são muito estressadas, dizem que eu tenho um problema do sistema nervoso. Existe mesmo isso? Okay. Existe problema do sistema nervoso. Nós podemos associar isso, como é que eu posso dizer? Algumas pessoas até dizem, estou bom dos neurônios, eu não bato bem. Bem, neurônios são células nervosas responsáveis pela comunicação. São células nervosas, ou melhor, os neurônios, está na responsabilidade dos neurônios transmitir e responder aos nossos estímulos. Ok. Então, qualquer problema que aconteça no sistema nervoso que não seja detetado com antecedência, né, pode sim, senhora, afetar naquilo que é, como é que eu posso dizer, o comportamento do indivíduo. Existem muitas doenças que podem afetar o sistema nervoso, né, que levam a estes problemas a pessoas muito alteradas, pessoas de difícil compreensão. Existem várias doenças. Eu não posso associar esse problema do sistema nervoso em apenas uma causa. Existem fatores que predispõem essas doenças, mas devem ser associados. Tem que se fazer um estudo. Não posso só chegar e falar, porque existem vários problemas que podem nos afetar. Pode ser um problema que acontece a nível dos neurônios, o indivíduo tem a capacidade, ou o indivíduo tem a dificuldade em responder a determinados estímulos no meio ambiente, pode ser algum problema a nível intracerebral, pode ser algum problema no encéfalo. Os problemas do sistema nervoso são muitos, então é preciso fazer um estudo daquilo para não estar aqui a falar à toa, só citar assim. O pessoal, quando menciona esse problema de sistema nervoso, eu para estar falando, ok, eu sou muito nervoso, eu sou chateado. Quer dizer, as pessoas associam o sistema nervoso de estar nervoso. Não, isso é normal, isso é uma coisa que acontece com todos nós. É como se fosse uma condição. Nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui do tipo, existe um processo que é chamado de homeostase. A homeostase é o processo que permite que haja equilíbrio no organismo com o meio ambiente. Melhor, haja equilíbrio do meio ambiente com o meio, ou do meio externo com o meio interno. Então é normal que aconteça isso. É normal que tu te chateies. É normal que o britânico, por um motivo ou outro, não goste do que lhe foi feito, fique chateado. Isso é algo muito normal. E normalmente, é o que eu disse no princípio, esse estado vai depender da maneira como o indivíduo vai reagir aos estímulos. Eu posso dizer, eu vou reagir diante a uma situação diferente do Nelo. A minha maneira de reagir aos estímulos vai ser diferente da do Nelo. Em uma briga, eu posso reagir de maneira diferente. Estamos aqui, eu posso dizer uma coisa, estamos aqui a reinar, eu digo uma coisa, o britânico vai levar isso na desportiva, o Nelo vai levar isso muito a peito. Então, isso difere, ou melhor, isso tem a ver muito com a maneira como o indivíduo reage aos estímulos. Há pessoas que realmente não reagem bem. E há outras que reagem na normalidade. E nem sempre devemos associar isso a fatores, como é que eu posso dizer, patológicos. Existem fatores fisiológicos que acontecem na normalidade sem envolver doenças. O próprio organismo em si trabalha dessa maneira. É recomendável, né? Quando a pessoa acorda. Porque eu já vi, quer dizer,
uma senhora que eu conhecia, disseram que ela acordou, logo que acordou foi na casa de banho, de repente caiu. Então, queria, né? Eu estava assim a pesquisar na época, mas por que ela caiu? Só levantou mesmo e caiu, o que estava na base? E eu estava a ver algumas informações dizendo que, não, ela caiu se calhar, é porque ela não deu tempo do oxigênio drenar todo o sistema nervoso. Certo. Então, logo que ela levantou, então, quando foi o motivo né, que deu esse derrame, porque ela depois ficou com AVC e tal, os dois membros paralisaram. Não demorou uma semana e ela chegou a falecer. É recomendável mesmo quando se acorda É ficar ainda um recomendado, tempinho? certo, é recomendado isso. Quando se acorda, ficar ainda um bocadinho na cama, né? Há pessoas que dizem fazer download da alma, assim. Fica um bocadinho na cama, acordado ali uns 30 minutos. Para Não é atualizar o software. não é recomendado logo que acordou, saiu da cama, não. Não. E normalmente, Nelo, como é que eu posso dizer? Os vasos que conduzem ao sangue, eles têm resistência. Então, o AVC não é coisa que aconteceu, como é que eu posso explicar? Não é coisa que acontece agora e agora também você vai desenvolver o AVC. Não. Existem fatores que predispõem o AVC. Se calhar essa senhora já estava para ter esse AVC, podia ter isso na cama, ou mesmo depois de acordar, por mais que ela fizesse alguns minutos aí, quando ela levantasse ia ter. Existem alguns fatores, como por exemplo, como é que eu posso dizer? O álcool, obesidade, hipertensão, a diabetes, que já foi dito aqui, né? A nossa vida sedentária. Ok. Né? Isso são fatores que estão na base de muitas doenças, não só cardiovasculares, doenças pulmonares e doenças coronárias. Isso tá na base. Doença coronária, isso é o quê? Sim, doenças coronárias são todas as doenças então que vão acontecer a nível das artérias coronárias. Onde é que Me ficam? complicaste ainda mais. As artérias coronárias, é o que nós estamos a dizer aqui, são elas quem levam, né? Quem transportam, quem fazem o transporte de sangue para o cérebro. Exatamente. Sim. Então, como eu estava a dizer, esses fatores estão na base. Então, uma pessoa que leva uma vida sedentária não tem uma boa alimentação. Ter uma boa alimentação, algumas vezes nós temos conhecimento que ter uma boa alimentação, como é que eu posso dizer, é comer batatas fritas, bifes e não sei Sim, o quê. aquela Yeah. comida cheia de óleo, Não. gordurosa que as pessoas Não, nada ficam a vendo ver, aí. nada a ver, nada a ver. Não é isso? Ter uma boa Tem muita alimentação, carne não. gordurosa, gostosa. Vai mais além disso, vai mais além disso. E pessoas que não praticam exercícios físicos pensam que aquilo está bom. Ai, eu já consumo algo há muito tempo e nunca me fez mal algum, nunca me fez nada. Não é mentira, não fez agora, mas futuramente pode fazer. Sim. Porque o AVC, ele por mais que apareça até em crianças, devido a alguns fatores que nós fomos lidando aqui, uma formação congênita, anemia, a sepse e mais outros fatores, né, que predispõem ao aparecimento ao surgimento do AVC. Como é que eu posso explicar? Nós temos que ter cuidado, porque para terem conhecimento que o fator de risco é todo o hábito, né, toda a característica ou doença que a gente normalmente já tem que predispõe o surgimento de outras doenças. E estamos aqui a falar de AVC, mas pode não ser só essas. Tem-se dito que um copo de álcool por dia altera a pressão sanguínea. Só um copinho pequeno. Altera a pressão sanguínea. Imagina um barril, né? Altera totalmente a pressão sanguínea. Mas, Para o bem ou para o mal? Para o mal. Porque quando você altera a pressão sanguínea, né, podemos dizer que aqui que a hipertensão, né, é a pressão alta e persistente nas paredes das artérias. Então, uma pessoa que consome álcool, sabendo que o álcool ele aumenta na pressão sanguínea, ele está sujeito a posteriormente ter uma hipertensão. O surgimento de uma hipertensão. Por quê? Porque a hipertensão ela também pode causar o AVC. Aquela pressão que é exercida nas paredes das artérias pode causar a formação de coágulos. Quer dizer, está tudo ligado. Está tudo ligado. A obesidade.
Quanto mais... tem pessoas que dizem, eu sou magrinha, eu como muito, mas não engordo e não sei o quê. Não, tem acúmulo de gorduras. É o que nós falamos aquela hora. Existem gorduras saturadas e gorduras insaturadas. Por isso é que nós vemos que muitas pessoas magras, principalmente as mulheres, após o parto, elas têm a tendência de dilatar. Dilatar, exatamente. Ok. Então, quando Isso é você mau. não tem... Diga? Isso é mal? Ou alguma coisa aí não está a funcionar fixe quando dilata? Não, quando há dilatação, pode ser, quando há dilatação, normalmente, né, esse excesso de tecido adiposo, a gordura faz mal. Quando há muita dilatação, faz mal. Porque essa gordura posterior, depois, né, consoante o tempo, ela é depositada para a corrente sanguínea. Ok. Quando for depositada para a corrente sanguínea, vai causar muitos problemas, doenças cardiovasculares e não só, muitas outras doenças. Porque tem-se dito que a circulação sanguínea passa ao sangue, que transporta os seus nutrientes e oxigênio. Quando já há né, o depósito de gordura, como é que eu posso dizer? A obstrução. O sangue não vai passar devidamente, impede o fluxo sanguíneo de ocorrer devidamente. Então, nós temos que ter atenção aos fatores de risco. Ter uma vida alimentar saudável, praticar exercícios físicos, ter cuidado com o uso e o abuso de bebidas alcoólicas, porque isso pode não te afetar hoje, mas é algo que você, como é que eu posso dizer, vai levando já para a vida toda, porque tem-se dito que nós somos aquilo que comemos. Ok. E eu acredito nisso, eu também defendo isso. Porque são muitos os casos, né, em que a pessoa vai se alimentando de maneira inapropriada, né, hoje vai levando uma vida jovem da maneira que lhe apetece, bebendo e fumando, fazendo as coisas, e posteriormente essas pessoas, se notares, são as pessoas que mais são atacadas pelas doenças. Por quê? Porque ela vai matando o seu sistema imunológico. Ok. Porque o nosso próprio sistema ele já nos protege. Existem anticorpos dentro de nós que já nos protegem de determinadas situações, mas quanto né, mais nós vamos abusando nos fatores de risco, mais a gente vai matando primeiro o nosso sistema imunológico, vai enfraquecendo, e é do caso de muita gente, né? Acordou, morreu. Isso é muito triste. Mas Em uma África, coisa isso é aqui feitiço. interessante. Não é. Não podemos estar ligados só ao feitiço. Não é feitiço? Não podemos ligar só ao feitiço. Podem mandar um feitiço diretamente para o meu coração e ele começar a ter problemas. Sim, existem esses casos, sim, senhora. Mas temos que ter conhecimento que existe também casos, né, casos em que naturais, são doenças, né? sim. Nesse caso, nunca vi alguém diz assim: tem um problema de coração, o coração dele não inflama, mas ele sente dor de outras formas. Por exemplo, ele tem problema de coração, pode desencadear um AVC, como disseste. Além disso, quais são outros sintomas ou sinais que mostram que eu tenho um problema de coração, por exemplo? Porque eu não vejo meu coração a inflamar. Não sei naqueles casos que o coração é maior que a caixa, né? Depois vai explicar muito bem. Sim, como é que eu posso explicar? Tipo, eu tenho problema de coração, mas o coração não inflama de ninguém. Olha, há doenças que a manifestação dela é um bocadinho lenta. E não são todas as doenças do coração que vais encontrar inflamação. Na endocardite. O que é isso? Endocardite é a infecção do endocárdio. Né? Endocárdio é uma das camadas que protege o coração. Vais encontrar inflamação. Mas já num ataque cardíaco, numa insuficiência cardíaca, não vais encontrar inflamação. Vais encontrar palidez, tontura, isquemia, né, isquemia que vai originar então a angina do peito. A angina do peito vai ser a dor no peito, que é uma coisa que nós aqui muito ignoramos. Sentimos a dor no peito agora e vamos descansar mais tarde. Não, vamos naquelas tias para nos pisarem no peito. Sim. Isso prejudica, já? É, bom. Isso aumenta o teu problema ou resolve? Bem, existem algumas doenças que são tratadas mesmo de maneira tradicional, que o próprio hospital... Mesmo doença do coração? Não, do coração não. Eu estou a dizer que existem algumas doenças. Tipo giba. Sim, essas gibas e não sei... Giba não é problema do coração? Como é que eu posso dizer? A giba não é problema do coração. Não.
É uma inflamação que acomete o peito, mas não é problema do coração. Mas quando não tratada, pode sim, senhora, desenvolver para o coração, porque a giba, ela está localizada, né, na região torácica. Normalmente tem aquela saliência, né, do peito, o peito vem mais para frente. Então é como tudo, se o problema não for tratado, ele vai originando outros problemas. E acha que a falta de confiança das pessoas nos profissionais dessa área é que leva as pessoas a não lhe procurarem? Eu acho que muitas das vezes não é a falta de confiança. Eu acho que muitas vezes não é a falta de confiança. Se calhar a falta de informação, né? Se calhar a falta de informação. Epá, há pessoas, eu já vi pessoas que estão a sentir mal agora, mas não se preocupam em ir para o hospital, acham que é uma dor básica, que daqui a pouco vai passar e aquilo vai ficando ali. Porque normalmente é algo que eu tenho visto, a gente procura mais os hospitais quando o assunto já está grave. Exatamente. Quando já está gravado. Não procuramos. No começo, muitas deles já. não querem passar por aquela confusão, né? Aquela turbulência que é os nossos hospitais. Né? Você chega só para ser atendida, está a sentir uma dor básica. Há momentos em que não consegue nos dar até uma informação, uma dor de cabeça, a pessoa fica horas e horas dentro do hospital. Então, muitas das vezes é isso que nos faz recuar. E recorremos aos centros, onde nós vamos fazer apenas exames básicos. Esses exames, muitas das vezes, vão nos indicar o quê? O que nós fazemos no centro é que paludismo, urina, glicemia, essas coisas assim, estás a ver? Não fazemos um estudo aprofundado daquilo que nós estamos a sentir, mas depois de agravar, vamos procurar ajudas médicas, né? E agora, qual é o problema que leva muitos a fazerem transplantes de coração? Por exemplo, fala assim, não, já falou aqui de muitos problemas que não especificaste que tem que fazer um transplante. Mas quando é que leva a esse caso? Por exemplo, eu tenho um problema de saúde, tenho que trocar o coração. Mas em que casos? Bem, no caso de insuficiência cardíaca, como o nome já diz, insuficiência cardíaca é quando o coração ele não consegue exercer as suas funções adequadamente. Né? Podemos ter insuficiência cardíaca do lado direito e do lado esquerdo. Porque o coração, para funcionar como uma bomba propulsora para o sangue, ele conta com 4 câmeras, 2 átrios e 2 ventrículos, ou 2 aurículas e 2 ventrículos, que é a mesma coisa. Então, podemos ter insuficiência cardíaca no lado direito ou no lado esquerdo. Bem, para fazer aqui um resumo, para não complicar a cabeça das pessoas, né? Insuficiência cardíaca. Tem como falar um pouquinho mais alto? Insuficiência cardíaca no lado esquerdo. Bem, no lado esquerdo é onde acontece, como é que eu vou dizer, a circulação pulmonar, né? E no direito a circulação sistêmica. A circulação pulmonar, de maneira resumida, é a saída do sangue do coração para os pulmões para sofrer a troca gasosa, para liberar o dióxido de carbono e receber o sangue rico em oxigênio. E o outro lado é que faz a distribuição, né, do sangue rico em oxigênio, a distribuição para os outros tecidos. Então, podemos encontrar insuficiência cardíaca em um dos lados. E normalmente quando o coração já não consegue exercer as suas funções de maneira adequada, isso prejudica, posso dizer, o corpo todo. E há necessidades, quando já está agravada, há necessidade de fazer, sim, senhora, um transplante do coração. Mas são casos raros cá em Angola, porque é difícil encontrar alguém que tenha um coração compatível ao teu. Por quê? Não há muitos doadores aqui? Há doadores, mas se eu te doar o meu coração, que é só um único, onde é que eu fico? Não tem aqueles que fizeram acidente e tal. Ou então é o nível de sequestro. Ou achas que está na base do nível de alto nível de sequestro aqui? Mas também não é só fazer um transplante, tem que fazer um estudo do coração da outra pessoa. Se é compatível, ainda tem tudo isso. Então por isso sequestram muita gente, né? Sim. Vão fazer um estudo. Mas se for um coração doente, não tem como fazer transplante. Então és a favor do sequestro das pessoas para lhe tirar o coração? Não, ela não é nada. Não sou olha, eu tenho aqui uma questão que está a sussurrar aqui nos meus ouvidos. Aquilo aqui, né? Quando retiram o coração da pessoa, tipo, né, fez acidente, aí o camarada está estendido, essa coisa toda, até que vem a ambulância vai levar tempo. Okay. Aí o corpo já não ficou frio. E depois como é que vai ser reutilizado esse órgão? Ontem eu estava vendo uma conversa de um jovem que estava falando nas redes sociais. Não, aquele senhor guardava muitos órgãos aí na arca dele, mas é possível você pegar o coração e meter na arca, guardar, depois pegar ele, meter numa outra pessoa e funcionar? Existe um tempo determinado. Quanto tempo? É possível, né, é possível armazenar, né, guardar
o coração, sim, senhora, dessa maneira como eles guardam, porque podemos não só ver casos aqui, mas em algumas séries e por aí fora, se pesquisarmos, vamos ver que é possível ter essa conservação do coração. A hora vai depender do estado, a maneira como você vai conservar o coração. Vai depender do estado da maneira como você vai conservar o coração, porque se tu veres, há casos em que acontecem nesses acidentes nas estradas, a pessoa até pode morrer, mas o coração ainda permanece Bombeando. permanece ali funcionando, tá sabendo? E tem como levar esses pacientes, mas é com a autorização da família, não se retira, né? O coração, não importa, ainda que estiver morto, a retiração do coração, né, para poder fazer o transplante ou guardar, tem que ser de acordo com a autorização da família. Se a família não autorizar, não se tira. Não se tira. Agora, quantas horas, mais ou menos, como é que eu posso explicar? As células sanguíneas, elas têm mais ou menos duração de 3 dias, até a morte total delas. Ok. Sim, elas têm mais ou menos 3 dias, até a morte total delas. Mas eu acredito que no coração isso vai depender da maneira como ele é conservado. Porque, como é que eu posso dizer? Se o coração estiver num lugar, normalmente, né, é como acontece nos bebês. Crianças que vêm com má formação, normalmente os técnicos, eles procuram um ambiente idêntico ao que ele teve no útero para poder proteger as nossas crianças, que são então as incubadoras. É a mesma maneira como eles tentam fazer aqui com o coração. Se não tiver condições, esquece, não tem muito tempo de vida. Isso depende muito da maneira como nós conservamos, mas na maioria das vezes é conservado, sim senhora, em uma térmica com gelo ou arcas, né? Porque muitos deles servem para posteriormente fazer estudos de medicina e por aí fora. Mas isso tudo com a permissão do familiar. E é possível ele ter o coração fora do corpo? Coração fora do corpo? Sim, tipo, o coração dele está fora do corpo. Não, fora do corpo. Eu vi um atleta, tá com um coração artificial, ou seja, ele está esperando um transplante. Como é que é possível isso? O sangue, sim. Ele leva o coração dele na pasta, está fazendo exercício com o coração na pasta. O sangue, como é que vai nisso aí? Saem, quem 2 tubos e tal, vai naquele negócio. Como é que não faz exercício, ele é coisa. Fiz o culturista, eu mesmo assim, né? Fiz o culturista, ele é grande, essa coisa toda, faz exercício, corre, faz muita coisa. Ele está esperando um transplante do coração. Mas como não chega, né? Está usando um coração artificial. E ele continua, não está a emagrecer nem nada. Ok, olha, nós em cardiopulmonologia falamos de um sistema SEC, diga? Sim, nós falamos da SEC, que é a circulação extracorporal. Como é que eu posso dizer? Esse circuito, ele funciona de que maneira? Normalmente, ele funciona mais em operações. Em operações em que a área que será operada não pode ter nenhum resíduo de sangue, não pode estar suja, tem que estar limpa. Então, existem máquinas que vão fazer o papel dos pulmões e do coração até o término, né, daquela operação. Okay. Agora, eu não sei se no caso desta pessoa foi possível não, é possível, porque estamos a ver que ele anda e faz as coisas normalmente. O coração dele na pasta. Então, eles adotaram um sistema, né, de maneira que o coração, mesmo fora do local, consiga exercer as suas funções. Não, porque ele é um coração artificial, mecânico. E aqui em Angola já fazem? Aqui em Angola já fazem. Já fazem? Eu nunca ouvi nenhum caso aqui, nunca publicitaram? Não, um caso desse jovem não. Não, nós já temos coração artificial. Quem tiver problema de coração, nós vamos resolver. Nós aqui não nunca temos vi. Um coração artificial, mas temos alguns métodos, é o que eu disse, principalmente em cirurgias, né, onde o coração é substituído por máquinas. Tem máquinas que fazem o trabalho dos pulmões e do coração. Você pode viver fora do hospital com isso aqui em Angola? Não. Nunca vi o caso? Não, por que não ainda? Nunca vi. Será que é falta de investimento em pesquisa aqui? Sim, é algo que ainda está em desenvolvimento. Então nossa medicina ainda é um pouquinho limitada? Ainda é um pouquinho, não, é mesmo limitada. Por que é limitada, já que o material de medicina está disponível para todo mundo? Para todo mundo, não. Tá bom, para o mundo inteiro, né? Não no sentido de adquirir, no sentido de estar ali. Quem quiser adquire e traz para aqui. Por exemplo, as clínicas aqui de alto padrão, tipo a Multiperfil, né? Já podem investir nesse mercado, né? Para evitar que as pessoas, ou aqui ainda você tem que
emigrar para outro país? É, Para existem resolver casos isso. de determinadas doenças que a própria clínica ou o próprio hospital é quem recomenda. Emigre para outro país, né? Agora, no caso, há mais problemas de cardíacos para pessoal do campo ou da cidade? Bem, isso, como é que eu posso dizer? Isso é algo... Porque nossas mães no mato não têm problema. Começaram até quando vieram aqui em Luanda. Nunca me fugir até o termo. Relativo? É relativo. Não é absoluto, assim? Não, eu acredito que é algo relativo. Mas no mato é só para não perder o teu fio. Mas no mato, as nossas mães não tinham muitos problemas. Ou será que estava na base o tipo de alimentação que eles consumiam? Porque aqui A muita vida, comida. o estilo de vida. Ok, porque não fazer exercício, mas só de capinar é tantos hectares. Não, Aquilo é não equivalente é que a ela correr daqui até nos anos. Não é que elas não faziam. O capinar, caminhar, Sim. é exercício. Sim, O era- estilo de vida é muito diferente, né? Apesar de ser relativo, mas nós podemos encontrar é maior, né, número de pessoas com problemas cardíacos cá, né, na cidade, e menor número lá, como também podemos encontrar pessoas lá que têm essas doenças. É o que eu disse, normalmente lá, né, há determinadas doenças que eles tratam lá, né, fazem os seus tratamentos tradicionais e já está, não tem muito aquele de ir para o hospital. Normalmente as avós até nem aceitam ir para o hospital. Eu tenho a minha avó para levar para o hospital. Minha falecida avó era um trabalho. Por mais dor que ela tivesse a sentir, ela preferia fazer mesmo os seus tratamentos lá tradicionais do que ir para o hospital. Mas posso dizer que o maior número de pessoas com problemas cardíacos é mesmo aqui. E o número de cardíacos em Luanda tem aumentado? Cardiologistas? Não, cardíaco, pessoas com problema de coração. Tem aumentado. O nome mesmo é porque- cardíaco, tem problema de Não. coração. Tipo, fala, não, eu sou alguém Problemas. cardíaco. Eu vejo muito nos filmes, né? Fala, ele é um cardíaco, tem problema de coração, usam esse termo. Não é o termo certo, né? Qual é o termo certo? Patologias cardíacas ou doenças cardíacas. Quando fala doença cardíaca, tipo, é o que tem um AVC, uma doença cardíaca? O AVC não Quais é são uma assim as doença doenças cardíacas que mais são frequentes? Infarto agudo do miocárdio, a insuficiência cardíaca, podemos encontrar a endocardite. Assim, eu que não sei o nome, né? Tipo, quero saber que aquele meu vizinho tem esse problema. Para lá aconselhar já ir no hospital e te encontrar. Vai ser através dos sinais e sintomas. Tipo, eu sei não, ele tem... quais são os sinais que eu posso... Mesmo em mim ou em qualquer outra pessoa? Olha, o diagnóstico dessas doenças é de preferência que seja feito através de exames para dar certeza. Porque existem doenças que nós podemos confundir. Porque tanto a insuficiência cardíaca como o ataque cardíaco, vai encontrar a fadiga, que é o cansaço, a sudorese, que é o suor excessivo, vai encontrar, em alguns casos, a perda da consciência devido à falta de oxigênio nos tecidos, vai encontrar, como eu já disse, tonturas e fraquezas e mais outros sintomas. Então, é de preferência que quando ele tiver a sentir esses sinais e sintomas, vá para um hospital e prontos, né? Normalmente os exames são dirigidos pelos médicos. Então, volto a dizer, os centros normalmente há exames que eles não fazem. E tu não podes dizer que o fulano tem insuficiência, um ataque cardíaco e olha, o principal sintoma é a dor, a angina do peito, a dor no peito. É algo que não se deve ignorar. Pode estar ligado a problemas pulmonares e problemas também cardíacos, mas nunca dizer, exceto os médicos, né, que têm conhecimento, mas nunca dizer que o fulano tem essa doença devido aos sinais e sintomas que ele apresenta. É de preferência ter certeza, porque muitos, né, por ouvir, você vai dar um palpite e olha, eu acho que tu tens isso. Há muita gente que nem sequer chega para o hospital. Sim, vai no Nós, hoje em YouTube, dia, no Google. pesquisa o tratamento, ele próprio já faz me o curei, tratamento assim. em casa e é isso, né? Depois de piorar, vai procurar o médico. Hoje É complicado, é difícil. Então desaconselhas a automedicação, né? Eu não aconselho a automedicação. Olha, sabe o que? Eu tenho aqui uma questão. Eu tentava fazer uma pesquisa sobre beber vinho. Então, eu fui pesquisar o que as pessoas, né? Ou seja, por que os cardiologistas aconselham algumas pessoas a beberem vinho. Eu percebi que o vinho tem uma substância muito importante, que é o resveratrol.
O resveratrol, que em quantidades, né, bem dosadas, ajuda bem no batimento cardíaco e tal, na saúde também do coração. Sim. Mas só que aquilo que é, a quantidade de resveratrol que vem no vinho é muito reduzida. É muito reduzida. Por exemplo, tipo, em um copo pode ter 0,1 miligrama. E a quantidade que é estipulada pelo especialista para um bom funcionamento do nosso coração é 50 miligramas. Agora, né? Mas os cardiologistas aconselham isso. Então, quantos copos, quantos litros de vinho ele vai ter que beber para bater? Litros não. Normalmente é recomendado 1 a 2 copos só. Não, só que para ter o que o especialista aconselha lá, em um copo só vai ter 0,1. Não, porque há pessoas que exageram. Não é saudável também beber uma garrafa de vinho. Principalmente para pessoas que... Principalmente não, para pessoas que já têm esses problemas. Não é aconselhável. Uma garrafa de vinho, não. Não é na festa a gente excede. Realmente, vamos Tem acima. fatores de quê? De risco. A gente não manuseia os fatores de risco. Sim, mas da ele maneira quer o correta. resveratrol, né? Que os especialistas falam que lá tem. Então, nesse caso, vai ter que pegar aí, buscar num outro sítio ou tem que, né, continuar sempre a beber todos os dias vinho para Durante aumentar o as tuas resveratrol? pesquisas, tu viste que isso só é possível alcançar em um dia? Quer dizer, não, né? Mas no vinho nós encontramos isso, só que em quantidade muito reduzida. Eu gostaria, né? Se tivesse mais um outro elemento que encontraríamos o resveratrol para, né? Para ajudar no batimento cardíaco. Quer dizer, só tem... Ou me interessa um pouquinho sobre a boa performance, mas não bebo vinho. Nesse momento, aquilo vai funcionar como um estímulo. Ok. E existem outras maneiras de estimular os batimentos cardíacos. Mas os batimentos cardíacos, como é que eu posso dizer? Normalmente recomendo a estimulação dos batimentos cardíacos quando há bradicardia. Uma pessoa que já tem hipertensão, que nós já dissemos aqui que a hipertensão, né, é a pressão persistente e alta nas paredes das artérias, não vais recomendar mais isso para estimular mais os batimentos cardíacos, porque os batimentos cardíacos dessa pessoa já é acelerado. Bradicardia é quando os batimentos cardíacos dessa pessoa estão abaixo dos 60. Estás a ver? Porque nós temos um padrão, vai dos 60 aos 100. Ok. Sim, vai dos 60 aos 100. Então, quando está abaixo dos 60 é considerado bradicardia e quando está acima dos 100 é considerado taquicardia. Então, normalmente as recomendações é dada de acordo à doença. Uma pessoa com hipertensão não vai me acabar uma garrafa. Não vai te acabar uma garrafa por possível. causa do conselho do especialista ou porque ele não vai querer acabar? Não, porque ele não vai querer acabar, não, por causa do conselho do especialista. Porque isso... Eu convivo com pessoas hipertensas e que consomem o vinho. Não acabam uma Normalmente, garrafa. Não, acabam, vão mais do que uma garrafa. E depois das consequências no dia seguinte. Qual é? A ressaca? Não só Ressaca não é um problema a cardíaco. subida, né, da pressão A arterial, pressão, nesse caso, ok, sim. ok. Porque uma vez que já, né, que já dissemos aqui que a pressão persistente e alta, né, do sangue nas artérias, esse estimulante, ele vai ajudar a estimular ainda mais os batimentos cardíacos, o coração vai bombear ainda mais e o fluxo sanguíneo vai passando de maneira mais rápida. Isso vai aumentar no seu problema de hipertensão. Então tem que ver o caso onde você vai aconselhar. Pessoas com hipertensão não se aconselha a acabar uma garrafa, a beber mais do que 2 copos de vinho. Nem dá Mas pra eles fazer fazem. Uma coisa Mas que eu não eles entendi fazem, bem. sim. Disseste, o batimento cardíaco será muito acelerado. Se eu correr demais, os batimentos cardíacos também serão acelerados. Qual é a diferença desses dois? É o que eu disse. Existem coisas nas nossas vidas, tipo os movimentos que a gente realiza de maneira voluntária, que podem ser, atenção, ela não sobe só por fatores patológicos. Acontece também por fatores fisiológicos. Fisiológicos é a maneira como o organismo funciona. Se tu correres, isso sim estimula também os batimentos Eu sinto, cardíacos. nunca sentiste? Yeah. Se eu estou com medo, Considerado- os batimentos cardíacos também. Lógico, por quê? Porque estás com medo. São considerados fatores fisiológicos. Isso não tem, patológicos. isso não posso encarar que tem um problema de coração. Por Não, exemplo, não É tipo tem. quando a minha ficha não está entrada, Não lá tem. eu estou consciente que essa aqui Não vai interfere. a ansiedade não é um problema cardíaco. A ansiedade não é um problema cardíaco. É um problema psicológico. Agora, a questão é tipo, os fatores, estás a dizer, são mais interno ou externo?
que causam problemas cardíacos? São mais os externos. Que É mais externo? Sim, é mais os externos. Não é tipo interno, comi algo que está a me fazer mal, ele vai me causar um problema. Porque falaste que tem a ver muito com sangue, que o sangue bombeia e não está a bombear bem, essas coisas São os todas. fatores externos que muitas das vezes acabam, né, por afetar já o interno. O estresse também está nessa base? O estresse está Tá? na base. Alguém que está toda hora em condições de estresse, estressante, pode desencadear problema cardíaco? Deixa de ser fisiológico, passa a ser patológico. Ah, ok. Quando é fisiológico não é problema. Não é problema. Quando é patológico é Estou problema. aqui, comi um fungo, vão aferir a minha pressão arterial, está alta. O que a senhora fez? Normalmente fazem essas perguntas. Eu posso provar que fazem essas perguntas. O que a senhora fez? Está estressada? O que aconteceu em casa? Ah, não, olha, eu comi um fungo, vim a pé da minha casa até aqui. Então, olha, a senhora vai ter que descansar mais alguns minutos e posteriormente vamos aferir de novo. Não dormi em condições, foi dormir 0 hora, acordou às 5, aconteceu alguma coisa, foi para o hospital, mediu. O que a senhora fez? Perguntam sempre. Para não, como é que eu posso dizer? Para não ligar sempre com doenças. Não, para não ligar sempre. A pressão pode subir por fatores fisiológicos e patológicos. Não devemos estar toda hora a ligar isso com patologias. Pode não ser doença. Ora, tem aqui mais uma questão. O sal faz mal. Sal. Mas eu tenho... O excesso. O excesso, Sim. ok, faz mal. Sim. Mas eu conheço alguém, desse tipo tem a tensão baixa ou alta, não sei. Eles É recomendaram sim. chupar sal. Sim. Mas faz Estimula. mal o sal. Nesse caso, ela não tem... É assim... Porque ela pega Há uma na colher mesmo. Há uma confusão nos termos. Nem toda gente que tem problema da tensão arterial é hipertensão. Se foi recomendada sal, uma coisa eu posso te garantir, essa pessoa tem hipotensão. Hipotensão. O que é isso? Quando estamos perante a hipotensão, é o inverso, né? Ao contrário da hipertensão. É a pressão persistentemente baixa do fluxo sanguíneo nas paredes das artérias. Então, quando está baixa, né? Porque a pressão, para ser considerada normal, ela vai, a diastólica, que é a sistólica, desculpa, que é a alta, ela vai de 100 a 120, que está normal. E a baixa vai de 60, se eu não me engano, 60 a 80. Quando já está no 90, é preocupante. Não, sim, é isso. De 60 a 80. Acho que está me fazendo uma confusão, mas é mais ou menos isso. Então, quando a pressão ela está baixa, é recomendada o sal. Para quê? Para estimular, né, os batimentos cardíacos. Porque naquele momento o coração não bombeia de maneira natural, nem muito rápida, nem muito lenta. Vai bombeando o sangue de maneira lenta. Algo que não é adequado porque a gente já tem um padrão. Né? O coração já tem um padrão. Ele já sabe que normalmente tem que, como é que eu posso dizer, o impulso do coração, os batimentos cardíacos, eles normalmente já têm um padrão. Quando está baixo, sim, é recomendado o sal, porque uma pessoa que já está com hipertensão não vai mais chupar o sal. Agora, quem está com hipo, recomenda-se sempre o sal, uma Coca-Cola, algo que faça com que a pressão dessa pessoa suba, né? Para estar, como é que eu posso dizer, na pressão normal, naquilo que é o padrão da normalidade. Interessante, muito interessante. Porque, E eu não... porque eu pensava que essa dama tá chupar sal e tal, tá se prejudicar. Não, ela não, talvez teve confusão nos termos. Está com hipotensão, hipertensão alta, hipotensão baixa, hipertensão alta. E o número de cardiologistas no país tem aumentado ou nem por isso? Tem aumentado. Já há muito interesse por pessoas nessa área? Já. Antigamente tinha assim pouca, eu própria também fui para sem querer. Então por que eu ainda noto pouca gente com essa área nos hospitais? Bem, Não sei se você já viu aqui no Hospital do Zango, se você vai encontrar. Não, no Hospital do Zango tu vais encontrar profissionais especializados, mas não, como é que eu posso dizer, não como os enfermeiros, né? Tu vais encontrar, por isso é que normalmente para ires ter uma consulta de especialidade, né? Lá nos hospitais tem que fazer marcação. Eles normalmente não são fixos, né? Tem os seus dias para ficar. E normalmente nesses hospitais não vais encontrar um número elevado ou pouco se encontra técnicos de cardiopneumologia. Por quê? Porque são muito pouco procurados? Não por serem procurados, não por serem pouco procurados, né? Mas é o que eu disse. O hospital geral, nem todo hospital geral tu vais encontrar determinadas especialidades.
E aqui no Hospital Geral do Zango é a mesma coisa. Não vais encontrar determinadas especialidades, tipo a especialidade de cardiologia, não vais encontrar os técnicos, vais encontrar médicos. Os técnicos são poucos. E é aquilo, né? Na maioria das vezes, nós os técnicos dependemos da colocação, né? Através dos concursos públicos, porque fica um bocadinho complicado. Mas é como, o técnico também não... Ou seja, o técnico não é médico? Não. Como assim? Me explica ainda bem como é que é isso aí. Porque eu só sei, né? Médico é toda a gente que faz medicina. A medicina é de uma maneira geral. Por isso que eu disse no princípio que a cardiopneumologia é uma área da saúde específica. Medicina é geral. Quer dizer, está aqui para a medicina geral, faz também um pouquinho. Sim, fala disso. Mas Por ele isso não é geral. especialista nisso. Não é especialista. Não é especialista. Ah, por isso é que chamam... Mas eu não posso ser médico, cardiologista, não posso ter esse Podes termo? normalmente, vais fazer a medicina e depois se especializar na área de cardio. Ah, existe pessoa que não se especializa em nada, né? Sim, há médicos, só médicos. Ele é um faz sem tudo, né? Sim, não. Sem nenhuma especialidade. Alguém me disse que enfermagem e medicina são coisas diferentes. Como é que eu posso dizer? É tudo área da saúde, mas são coisas diferentes. O enfermeiro, ele dedica-se à prestação de cuidados humanizados. Já os médicos, é mais a prescrição destas doenças, né? Até não gosto muito de entrar nesse debate de médicos e não sei o quê, porque... Mas é o debate do século, vamos lá. É, mas fora dos médicos especializados britânicos, eu posso te garantir que um hospital sem médicos funciona. Só com enfermeiros. Normalmente. Eles não serão o Um colapso? hospital sem enfermeiros esquece. Morreu, Porque né? é o enfermeiro quem presta os cuidados. Dizem que quem faz enfermagem no ensino superior é tipo leigo, ou outras palavras, né, mais assim, barata, é burro, porque vai ser escravo do médico. Dizem isso, e eu Falam também isso? já ouvi, Yeah. sim, porque aqui nós valorizamos mais, como é que eu posso dizer, valorizamos mais os médicos, os enfermeiros são vistos realmente, como... realmente. E também Prontos, ganha um né? pouco, né? Mas eles são quem está na linha da ganhavam frente? um pouco, mas quem participou do concurso público tem conhecimento de Quer aumentar o salário? 100 e tal, né? Pronto. É, Não chega nos 100 e tal, mas com os subsídios... Chega no 100 e tal, né? É, já dá para comprar um carro via crédito e pagar durante muitos anos e se enforcar. Mas isso é que acontece, né? Mas eles estão na linha da frente. Não deviam ser... Mas na pandemia aumentou muito o respeito por esses profissionais. Sim. Eu vi durante a pandemia, porque eles estavam na linha da frente. Sim. Mesmo aqui em Angola aumentou o respeito? Aqui em Angola aumentou, sim senhora, porque eu não sei se notaste, teve uma greve dos enfermeiros. Uhum. Sim. Sim. Não. A greve deles não é para aumentar o respeito. Não, Atenção não à é jogada. para aumentar o É para respeito. aumentarem o salário deles. Ele não Sim, estava dizendo, sim. vamos fazer greve porque não nos respeitam na população. Lógico, Então vamos fazer greve. Não, depois isso é daquilo, uma coisa sim, diferente, né? É diferente, porque durante a pandemia nós vimos que o salário que os médicos estavam a receber é um valor que, prontos, como enfermeiro a receber... Mas médico aqui não aquilo ganha que tanto estava- também. Depende. Ele com o Depende. salário que ele tem não Médicos consegue comprar médicos especializados um ganham. Tundra. E quem viu a tabela salarial dos Eu vi a médicos, tabela, não vi mais de 500 mil quase. Não, mais de 500 mil kwanzas não. Então Mais não de é 500 mil muito. kwanzas não. Então, para quem ganha, os enfermeiros nem sequer chegam em 100. Acho que viste. Não, com subsídio eles chegam a 100. Né? Lógico, então, um médico... Com ele tá já subsídio ali com chega e aí é subsídio, quase... não É, tem então como. estamos aí pelo salário ou pelo trabalho? Estamos aí pelo trabalho. Não, Me mas fala, o salário é quem- fundamental. Eu, para mim, no meu ponto de vista, quem tem que ganhar bem, quem tem que ganhar bem na cidade são dois Quem? setores. Educação e saúde. Alguém me disse que polícia também. Não, sabe por que eu falo isso? Porque se nós educarmos bem, não precisa tantos polícias assim. Não, realmente. E se nós tivermos bons profissionais, não vamos precisar tipo, né, não vamos ter uma taxa muito elevada de mortalidade. Realmente, Tá realmente. vendo? Yeah, então, eles. Mas não se preocupe, eu quando Mas for ao contrário, é presidente. totalmente o contrário. Quando você for... totalmente- quando eu for- totalmente É o o contrário. contrário. Eu quando for o presidente, não se Mas um preocupe. conselho para quem quer fazer saúde, não faça mesmo por dinheiro, porque se está a fazer saúde para esperar ficar... Mas se você rica, tiver enriquecer outras... aqui em ou Angola- mas trabalhar em falam outras coisa, clínicas, mas falam você que se os dá bem. médicos só conseguem ficar, né? Só conseguem ter muito dinheiro quando ficam já na velhice. Porque, vamos supor, tipo, né? Ele tem inúmeras especialidades e, né? É isso, tem que depois. fazer especialidade. Muita especialidade. Sim, Só consegue só ver uma assim, médico, dinheiro. só médico. Yeah. Não tem como. Porque, né? Vai garimpar aqui, nessa clínica, naquela clínica, e ele vai ser muito visitado. Aí se vai conseguir ter muito outras fontes de renda, né? Agora, quem vai seguir essa área de enfermagem, medicina,
ele tem que ir porque é o curso que está a bater ou é porque ele se importa com os outros? Porque agora já é uma febre. E é uma febre. Em Angola, não sei se notaste em Angola, é uma febre. A maior parte das pessoas vão fazer isso. Eu sei que no Brasil é o curso mais concorrido, porque eu sei que o brasileiro se empenha muito por isso. O curso mais concorrido é medicina no Brasil. Aqui em Angola, o curso mais concorrido nas universidades não é medicina. Não é? Vão mais em áreas de economia, não, direito, né? Direito e psicologia. E agora a medicina é que está a subir agora, né? Sim. Mas as pessoas vão, na tua opinião, deviam ir mais pelo quê? Pelo status, salário? Na minha opinião, tu tens que fazer o curso ou se formar na tua área ou na área que tu quiseres. Por gosto, por paixão, porque tu gostas de fazer aquilo, porque tu tens interesse em fazer aquilo. Por dinheiro, eu não aconselho. Não aconselho, porque é bem verdade que nem todo licenciado consegue trabalho depois da licenciatura. É verdade. E temos visto, né, a dificuldade de conseguir um emprego. Olha, está a ser muito, mas muito difícil. Mas agora uma coisa. É difícil porque é que a maior parte das pessoas que quando terminam o ensino médio, de enfermagem ou superior, só estão preocupados em serviço público, em vez de criar uma clínica também. As pessoas verem, uau, agora já tem clínicas a preços acessíveis que prestam bons serviços, porque a clínica na cabeça do angolano, né? Epa, isso depende já do ponto de vista de cada um, né? Há pessoas que têm esse pensamento, gostam de empreender, fazem uma farmácia, fazem um centro, fazem alguma coisa. E há outros que, se calhar, por falta de condições ou por alguma coisa, não têm esse pensamento. E prontos, né? Vamos todos nos públicos, é mesmo isso, devido né? a algumas garantias que nos dão. Acha que o setor privado aqui ainda no lado da medicina precisa ser mais forte para atrair mais profissionais? Olha, Porque eu vejo muito isso nos Estados Unidos, né? Yeah, na Europa, mas no Brasil, há muita gente que poucos. trabalha nas clínicas. E a privada não está muito interessada com as públicas. epa, isso se Há mais calhar para benefício, evitar- né? Não, há mais benefício em trabalhar para o público, porque privado você assina um contrato, amor. Sim. Depois daquele contrato, para onde é que Não, você tem vai? contrato por tempo indeterminado, tem outros Sim. determinados. Não, é Sim, que tem sim. uma coisa que eu Sei falo que muito. até que advogado podia dizer Não, isso. tem uma coisa que eu sempre aconselho no pessoal, a todo mundo, eu dou sempre esse conselho. Olha, procura ser mau na área em que você ama. Yeah. Você não vai ter estresse com ninguém. As pessoas que vão começar a ficar atrás de ti. Aquilo que você falava quando estava no ensino médio, que eu não sei terminar, as empresas vão vir atrás de ti. Sempre a me jogar isso na Yeah. cara. E Então- é isso que está acontecendo. Mas, é assim, vamos, uma coisa. Angolano fala muito assim. Se fosse minha família, não sei se já ouviste. Se fosse minha família, eu faria isso. Se fosse minha família, eu faria isso. Será que isso é que está na base de muita falta de humanização que fez muitos enfermeiros serem expulsos no hospital geral e que nós vemos nos hospitais também? Não sei se já reclamaste. Eles mostram muita falta de humanização. Será que, qual é a base disso? É por não ser nossas famílias? Não. E aqui em Angola o Acredito que não. enfermeiro e o Não é médico não são patrão. muito empáticos, não Não, tem não é muita patrão. empatia. A maioria. Não. Muitos casos Na de sua pessoas que maioria, morrem sim. nos partos, você sabe que é falta de humanização. Eu não sabia. Como é que é possível? Achas que falta mais vigilância? Alguém fazer uma cesárea em alguém e deixar lá as ferramentas que usou na barriga da pessoa. Isso é Isso é inadmissível. Falta de atenção. Não, ou o médico fumou o que não devia e aquela música foi cantada atrasada ou alguma coisa, né? Na tua opinião. Kenny. Ele ama. Já viste esses casos? E Eu já não sei, vi. já viste? Dizem Já que também vi tem casos. pessoas que morrem no parto porque a enfermeira lhe deixa aí. Não sei se é verdade. Será que a falta de humanização. Nunca ouviste essa? Dizem, principalmente nos públicos, quando as pessoas levam lá e sabem, não, essa aqui não está me pagando, vou lhe abandonar. Já vi casos assim, pessoas perderam os bebês por causa da falta de responsabilidade dos enfermeiros. Isso é uma coisa que acontece. Acontece muito, sim senhora, na sua maioria, mas também encontramos enfermeiros que se importam, né, com o próximo em realmente prestar cuidados humanizados, porque a gente jura a bandeira. E apesar Também de que juram a bandeira? Muitos, sim, quando você se forma nessa área, você assina um contrato de que tu tens que prestar cuidados humanizados e... Não é porque naquele dia aquela emoção da defesa, Muitos né? juram por A emoção. minha positiva, Muitos, então eu... Muitos juram por emoção, mas na sua maioria não. E esses casos acontecem não só em públicos, em privadas. Não, às vezes mais dizem em privado há mais tratamento Porque eu privilegiado. falo- Não, depende. Deixa de- Privilegiado. Assim, estava contando o tipo de serviço de saúde. Eu digo o seguinte, né? O pessoal que tem que fazer saúde, no meu ponto de vista, tem que ser aquela pessoa que tem um amor à humanidade muito ínfimo.
Tá vendo? Não pode ser aquela pessoa que tem um senso de muito imediatismo, essa coisa toda. Tem que ser aquela pessoa que se doa para as outras pessoas. Ela está lá, ok, o salário é fundamental, mas muito mais o salário ser fundamental, a maior, ou seja, né, o maior desejo que eu tenho aqui é fazer com que as pessoas se sintam bem, é para resolver problemas. Os enfermeiros têm que pelo menos pensar nisso, Muitos né? deles levam os seus problemas para a sua vida profissional. Eu vi. Então mas devia lhe substituir com Robocop, que não tem sentimentos. Né? Levam os seus problemas para a sua vida pessoal. Se calhar está frustrado com a profissão, em casa alguém fez alguma coisa. É verdade. Qual deve ser o limite das emoções dele? Devem parar na porta ou ele deve levar aí? Não, devem parar na porta. Mas eles levam. Eles levam, mas devem parar na porta, porque muitas das vezes o nosso comportamento, né, a nossa maneira de se influencia muito na recuperação e no tratamento dos nossos pacientes. Há pacientes britânicos, e eu já vi pacientes que foram para o hospital sentirem alguma dor, sentirem alguma coisa, e não só o tratamento, uma boa conversa, um bom tratamento, o paciente já sai dali com um sorriso. Não vai pensar que estás apaixonada por ele? Disseram um caso no Hospital Geral, aconteceu no Hospital Geral, ele diz... Mas é isso que nos é passado, é isso que nos é ensinado, tratar bem os nossos pacientes. Mesmo que ele confunda a boa educação com me morrer, né? Não, quando ele confundir, a gente já tem a nossa maneira também de como tratar, okay. né? Agora, uma coisa, por que quando alguém, imagina, eu vou inconsciente no hospital, quando eu acordar ou me despertar, vejo uma jovem, você, olha só para a câmera, para as pessoas verem que é jovem. E jovem, sim, eu vejo uma jovem, eu já vi pessoas de dizer, não quero. Por que transmitem a impressão de que quando é uma jovem ela atender, ele não vai ser bem atendido, não vão lhe cuidar bem, é uma inexperiente? Será que toda jovem que está no hospital é inexperiente? Está aí só para se postar no Facebook? Eu trabalho no hospital para estagiar? Eu minha mão no fogo, Adriana, não. É isso. Mas é isso que aconteceu, já vi muitas críticas. Sim, assim, né? O comportamento de muitas origina esse tipo de pensamento nas pessoas, sim. Que principalmente com os estagiários. Eu não aceito que o estagiário me pegue. Exatamente, já ouviste isso. Sem esquecer que esse médico que está ali sentado, o enfermeiro que está aí a te tratar, também um dia já foi estagiário. Mas muita gente pensa, né? Vai me pegar, vou morrer, vai me pegar, vai inflamar. Devido a certas situações que se calhar já presenciaram, que não aconteceu com ela, aconteceu com uma outra pessoa, e levam aquilo, né, na mente, pensando de que todas as enfermeiras jovens ou todo estagiário faz isso, não sabe fazer nada, só faz. Isso Adriana, acontece. és alguém muito visionária e também ligada à área do empreendedorismo. Se tu fosses a ministra da saúde, quais são as reformas evolutivas que irias fazer no nosso sistema de saúde? No sistema de saúde, essa é uma pergunta muito pertinente, uma pergunta muito boa, mas sendo sincera, agora assim, né, prontos, não tenho uma resposta, como é que eu posso dizer, exata para não encherias teu bolso primeiro, né? Diga? Não encherias teu bolso primeiro, né? Não, mas é bem verdade que há muita coisa para melhorar aqui no sistema de saúde, desde o atendimento, desde os materiais, a dificuldade que muitos têm em conseguir, né, atendimentos primários, atendimentos básicos. Temos muitas dificuldades, muita coisa que deve sentar, né, fazer uma análise daquilo que é prioridade e prontos, né, para ter melhorias no nosso sistema de saúde. Então, assim, não quer dizer, só a partir da resposta que você me deu, já consigo dar conta que a Adriana não é muito crítica. Porque aquilo que é, normalmente, né, nós que somos muito críticos, o que acontece é o quê? A gente já tem um plano até de governação do país. Você acredita que eu, se me pergunto agora nesse momento se vai ser presidente, eu já tenho um plano de governação do país, já tenho essa coisa toda. Mas podes crer que quando te veres no poder, os teus planos vão ser... Sim, exatamente, estás a ver? E no momento aquilo que porque nós estamos aqui no lado de fora, nós vemos do lado de fora. O melhor jogador é que está na bancada. Lógico. E temos aí a nossa ministra da Saúde, né? O que ela diz para nós não é aquilo que nós vemos. Ok. Prontos, né? Há muita coisa que se nós formos reclamar, se calhar ela não vê nesse ponto de vista, se calhar ela está a tentar tratar. Então, se eu fosse, eu acredito que eu ia encontrar outros problemas, outros buracos para tapar e por aí Mas fora. Dos outros países conseguiram melhorar? Lógico. Será que não ias ver por que eles melhoraram e nós não? É isso tentar que eu estou a encontrar? dizer. Não é só falar, tem que se fazer um estudo daquilo.
né? Porque é bem verdade que o nosso sistema de saúde aqui em Angola precisa ser melhorado em muitos aspectos. Eu, como técnica de saúde, estou aqui a dizer que precisa ser melhorado em muitos aspectos. E agora, se darem as condições que dão na Europa aos enfermeiros e médicos, os médicos em Angola, os enfermeiros, têm capacidade para fazer nenhum angolano precisar sair do país para se tratar? Não, e é isso que o Nelo falou. Se derem as condições Se derem as condições que estás a dizer, sim. não tem, Hospital mas é de isso, qualidade, a educação, remédio, isso. pesquisa de ponta, tudo isso. Será que não será há necessário? necessidade. Nós temos profissionais de saúde Temos para fazer ninguém sair? Temos. É mesmo só muitas das vezes a falta de condições. E muitas das vezes nós temos os materiais, mas é isso, a educação. Muitos levam... é uma coisa complicada. Segundo, né, o que eu ouvi, detesto citar nomes, não vou citar Não é nomes. necessário. Os hospitais normalmente, eles têm, como é que eu posso dizer, têm gestão de estoque. Não é possível que Tem muitas gestão de das vezes, estoque. quando você vai para um hospital, coisas básicas, eles não têm, tu tens que comprar para fora. Mas lhes é fornecido, têm. Estás a perceber? A supervisão já, né? Lógico, e não só. Aquele vem, tira. Ninguém até chegar no supervisiona povo, ninguém, né? quase que já não tem nada. Então, há muita coisa por se resolver, há muita coisa por fazer. Eu também tenho as minhas reclamações. Há muita Mas tu coisa me que disseste eu uma vez que entraste num hospital que sentiste que estavas fora do país. Sim, no cardial. Sim. Qual hospital mesmo? Ele é bem limpo. Qual hospital? Qual hospital? O nome do hospital? O nome do hospital. Ok, no cardial. Dizem que é o hospital que você entra lá e se sente Não, estar na Europa. Muito, muito lindo. Mas o tratamento é O de estilo tratamento europeu? É top. Encontras as condições europeias? Encontra. Achas que Mas Angola também precisa de mais hospitais assim? Tá. Não, mas Para quem já entrou lá pode confirmar. sim, mas alguém me disse também uma realidade diferente. Disse que lá tem escalões. Ok. Quer dizer, tipo, né, onde naquela estava internado, é os escalões dos top. Tem os escalões mesmo que é considerado tipo mesmo nas favelas. Que é uma coisa que não vale a pena. Quer dizer, não sei também se essa pessoa me mentiu. Sim, essa mas pessoa se está a dizer tratando... isso porque vivenciou isso, viu isso. Eu que entrei lá e vivenciei uma coisa totalmente diferente. Como é possível? O antigo partiram ou Porque ainda que está agora- lá? Não, o antigo está lá. Não, Ainda mas usam? Mas na parte de trás. Não. Ainda usam? Então é aquela parte onde ele falou. Não, o antigo já não Dividiram. usam. Dividiram, não? Ainda usam? Porque eu quando fui... Dizem que ainda usam. Não, calma. Partiram? Eu passei lá. Uhum. Eu passei lá, acho que foi na Entraste? semana passada. Não entrei. Aquilo é que? Aquilo ficou, vamos supor, tipo, né? Naquela via, quem vai direto... Aquela via do Palanca. Ok. Não é palanca, é palanca. É mesmo palanca, é mesmo palanca, é mesmo palanca. Aquela via de palanca. Então aquela via quem vai direto. Quer dizer, o Santoro está aqui, você vai andar mais, muito, né? Vai andar. Depois é que vai encontrar o coisa. Mas eu né, vivenciei o uma realidade cardeal. totalmente diferente. Gostei de conhecer o hospital e achei o hospital com todas as condições. Também fala bem necessárias. silencioso. Muito. Né, Muito tipo, silencioso. Mas não metem as pessoas a dormir lá fora, né? Não, lá não Os tem. pacientes. Nem tem isso. Não, os familiares dos pacientes não ficam a Nem dormir tem- lá fora. Não, não tem isso. Não tem isso. Eles nem deixam. Ainda Não bem, deixam. ainda bem. Até Mas eu porque também para vejo entrar também- de necessário, principalmente no América Boa Vida. É desnecessário, porque mesmo se o teu paciente morrer, não vão dar informação no momento. Vão dar agora. não. Vão Tem dar uma só no momento preparação da coisa, psicológica, da não- visita. Sim. O pessoal fica só aí fora, não vão lhes passar uma informação, não vão lhe mandar comprar medicamento nem nada, porque lá dentro já tem tudo. Não é isso que você acabou de falar, Ela disse não tem nada. Não, É calma. muitos Não, hospitais. calma. Os Não. hospitais O que se tipo, vê, não, né? calma. O que se vê, o que se Espera. vê. Não Por exemplo, só o no que disseste, hospital, o que todo Américo mundo Boa vê. Vida, por exemplo, Américo Boa Vida no esses Maria hospitais PC. de grande porte não Não, tem esse nada. não. O Américo mano. Boa Vida é um Aí hospital de tá grande porte? tudo. Sim. Aí você não compra nada fora, não compra nada fora, tudo tá lá dentro. Por isso que vão falar, calma, tá lá fora fazer o quê? Se vestir só às 15 horas. Então você tem que fazer o quê? É sumir na tua casa, vem às 15 horas, deve ser o paciente morreu, aconteceu uma coisa. Não vão te falar nada. Quando às 15 horas você ir lá fazer visita, vão dar informação. Então faz que é bem desnecessário o pessoal Por ficar que só eu vejo, tipo, por exemplo, nas novelas, eu vejo muita realidade na novela, as pessoas ficam dentro do hospital. Até amanhã. A realidade das novelas... é um Sim, bocado depois da diferente. manhã, você ele vê, nunca viste. Yeah. Ele fica, você ele vê dormir no banco Já ali. imaginaste o número de pacientes que tem nos hospitais se os familiares fizessem a mesma coisa? Um de cada. Olha, a organização daqui é muito diferente daquilo que nós vemos nas novelas. Ou nos Aquela filmes, né? Aquela enchente, a novela não mostra essa realidade. Ele quer, eles façam uma. Então está a falar que na Europa passa uma pincelada nos melhores Não, estamos hospitais. a falar de novelas. Sim. Sim, novelas aparece somente o que é necessário. Não Tem aparece... uma coisa que eu acho bem desumano.
é visita no Hospital Geral. É às 4 horas. Já viste isso? 4 horas visita no Hospital Geral. Sim. Não? No Hospital Geral, esse daqui, do coisa, do Camama. Ah, ok. Do Camama, não. Isso não. 4 horas. A não ser que ele trocar agora. É isso que acontece. O Nelo vivencia uma realidade, eu vivencio uma, o britânico uma, e vamos fazendo o passo de informações. Pelo que eu sei, as visitas no Hospital Geral não é 4 horas. É 4 Eu horas. já tive pacientes, eu já tive pessoas lá, e as visitas é a mesma, né? 15. 30, 15. Então mudaram, recentemente. Porque eu me lembro há 2 anos atrás. Foi o ano passado que a gente foi visitar a mãe de uma colega que estava no hospital. 14, 15 horas. 4 horas não. Também na época da sei. Covid, ok. Yeah. Acho que era na época da Covid. Que é o horário de visita aos Olha, às 4 horas da manhã. 4 horas. A minha quando estava lá internada, nós tivemos que dormir lá fora. Vai brincar. Quando bateu 4 horas, é hora de visita. Era na época da Covid, me lembro. Acho que então tem mais de 1 hora de visita aí. Né? Normalmente a visita é durante uma. Depende de como é que eu posso dizer, do estado do paciente. Há pacientes em que eles não podem não só receber muitas visitas ou não deixam as visitas ficar por muito tempo. Isso vai depender, mas as visitas normalmente vai de 1 hora, 30 minutos. uma hora, yeah. Agora vamos falar da nossa realidade. As pessoas que vão com problema de coração nos hospitais saem felizes, a maior parte, ou infelizes? Isso eu acredito que é relativo, dependendo daquilo que tu tens, daquilo que vai ser dito lá no hospital. Sim, na maioria. Por exemplo, eu não tenho estatística aqui. Na não maioria tenho... dos casos, uma pessoa com que foi diagnosticada com problema cardíaco não tem como sair feliz. Sim. Não tem Não, como estou a sair falar feliz. depois do tratamento. Após o tratamento, Aqui se em tiver Angola os solução, tratamentos já são inspiradores, esperançosos ou nem por isso? já são esperanças. Já são, né? Já são. É mais fácil a pessoa, vamos lá falar da idade, né? É mais fácil a pessoa resistir a problemas cardíacos até que idade? Como é que eu posso dizer? Tipo eu e o Kennedy, por exemplo, e alguém que já tem 50 anos. Não. Se nós tiver o mesmo problema cardíaco, quem tem mais chance de sobreviver? Você, claro, obviamente. E se ele for alguém que faz exercícios físicos, cuida bem da saúde, faz exercício físico, sono de qualidade, controle de estresse e boa alimentação. Esta e nós pessoa dois idosa. não. Ela já está nos pessoa que 50 e ainda tá não é nos idosa. 50, Assim. Sim, essa pessoa que já está nos 50. Ele e A nós. maior probabilidade dele, se o vosso estilo de vida for... Esse que nós temos agora. Bem, eu não conheço o vosso estilo Nosso estilo de vida é fora de muito alimento saudável, pouco exercício físico, Não, não, pouco a maior controle de probabilidade- estresse. A maior Jogar bola é probabilidade exercício daquele senhor físico. resistir. Não, é uma atividade A física. maior probabilidade daquele senhor resistir. Porque Então ele isso faz depende bem da manuseamento da das rotina. Não, olha, ele está querendo Não, incluir a uma idade, coisa que eu a faço. idade é um fator, Você de faz risco, exercício físico ou mas joga bola? quando a gente tem um estilo de vida saudável e adequado, acontece. Agora, olha para a nossa câmera e dê conselho aos nossos telespectadores sobre esse assunto. Devem começar a fazer a consulta de rotina para saber como é que está o coração deles agora ou devem esperar? Não, é melhor prevenir do que remediar, então eu aconselho a fazerem o bom uso, né, o bom manuseamento dos fatores de risco, ter um estilo de vida Quais são? Pode citar para saudável. nós também? Os fatores de risco, né, são eles a idade, o sexo. Sexo causa também? problema. Quando diz sexo, estou a falar do gênero. Ok. A cabeça dele tá Obesidade, fora. Mas vai. fumo, sedentarismo. Então é muito importante não ignorar os sinais e sintomas que aqui foram citados. É muito importante fazer uma outra consulta de rotina. É importante evitar o consumo excessivo, né, do álcool, do cigarro, porque temos conhecimento que o cigarro contém, né, algumas substâncias como a nicotina e o monóxido de carbono, que essas substâncias acabam por prejudicar, né, os diversos sistemas, né, os vários sistemas que a gente tem no corpo. Então é muito importante seguirmos um estilo de vida saudável, um estilo de vida bom e saber manusear, como eu já disse, os fatores de risco, saber prevenir determinadas doenças, ter conhecimento daquilo que são as doenças que mais têm nos afligido, procurar maneiras ou métodos de prevenção, porque é bem melhor prevenir do que remediar. Esse é o conselho que eu Muito Uau, bem, muito uau, bem. uau. Olha, na verdade a nossa conversa está tão incrível que até dói falar que vamos terminar. Mas na verdade nós queremos ter uma segunda parte dessa conversa, porque tem alguns aspectos que a gente gostaria de entrar com mais afinco, principalmente mesmo a questão que está relacionada mais ao coração, porque era um dos grandes itens que nós queríamos abordar aqui. Depois fizemos uma abordagem muito ampla.
acredito que vamos ter a segunda parte. Não sei se a Adriana vai nos dar mais essa oportunidade de aparecer aqui no nosso estúdio. Não, Porque darei. foi difícil. 2 semanas. Realmente, atrás dela, ela é muito ocupada, muito Ela ocupada. é muito Não, ocupada. darei. Então, Eu agradeço o convite como foi feito. Estou muito feliz. Ganhamos por poder todos estar aqui. Todos ganhamos. olha, e não se esquece, né, de recomendar, porque eu sei que a Adriana é muito Sim, recomendo aí para se inscrever no nosso canal. Fala, olha para a câmera. Se inscrevam no canal. Dá-lhe uma... Ok, o eu gosto e recomendo que se comentem. inscrevam no canal, porque Deem o é um gosto. canal que fala de muita coisa. Podem escrever, mandar mensagem daquilo que vocês querem ouvir e eles vão atender os vossos pedidos. Quem ainda não gostou, coloca já o like. Quem ainda não for inscrito, se inscreva já, porque é um canal que fala-se de muita coisa e aqui você vai aprender muita coisa e abrir mais a tua mente sobre determinadas coisas que têm acontecido, não só a nível da saúde, mas também fora da saúde. Exatamente. Então, olha, pessoal, aqui, né, no Dinastia Podcast, você sabe que aqui é tipo, né, aqui tem liberdade, nós aqui aprendemos muita coisa, não é só questão de entretenimento, também aprendemos, né, a ciência, desporto, economia, muita coisa que nós falamos aqui. Então, pessoal, para além daqui do YouTube, nós temos nosso canal também no TikTok, que é Dinastia Podcast, vai lá, segue a gente. E também temos no Instagram, né, que é o Dinastia Podcast, vai lá, segue a gente, começa a interagir, compartilha nosso conteúdo que lá tem. E temos outra questão. Nós temos o nosso Telegram, caso você queira mandar uma mensagem para nós, né, queira sugerir um tema. O primeiro link, não é o primeiro, né, acho que tem o primeiro que é, né, do canal de corte, e depois tem mais outro link que é do nosso Telegram. Você vai lá, deixa lá a tua mensagem, onde fica lá muitos inscritos e tal, vamos interagindo, você manda a tua mensagem, você ali fala diretamente conosco, né? Ali a coisa é mais assim, interativa, é você falar diretamente assim conosco. Então você deixa lá a tua sugestão e nós por cá, né? Se tem um especialista que entenda aquela matéria que você falou, nós vamos trazer aqui e conversar para melhor informar vocês. Então eu vou, Britânico, que vai se despedir na minha conta, ele vai fazer a coisa aqui acontecer. Então esse é o Dinastia Podcast, o canal que vem até você trazendo boa informação. Então, pessoal, hoje nós recebemos aqui a Adriana só, né? Adriana Teixeira. Adriana Teixeira. Aqui em Angola normalmente não falam das pessoas, não se dirigem à pessoa no primeiro e último nome, mas no primeiro nome, né? Por isso as pessoas dizem Adriana, né? Então ela é Adriana Teixeira, nossa cardio o quê? Cardiopneumologista. Cardiopneumologista. Isso quer dizer que ela cuida do coração e também do pulmão, né? Nos trouxe aqui muitos argumentos de valor, nos ensinou muito, todos nós aprendemos. Se tiver alguma dúvida é só repetir o vídeo, assistir do princípio ao fim. Vais ver que essa jovem trouxe muito know-how para ti e para mim. Então, esse é o Dinastia Podcast. Continue nos seguindo nas nossas redes sociais. Vai ser um prazer estar contigo novamente. Como dissemos e sempre vamos dizer, só gratidão. Adriana, foi um prazer. Você, afinal, tem muito conhecimento sobre o assunto que estás aqui.